Carla, então, seja bem-vinda, né, ao nosso bate-papo, né, descontraído, tranquilo, tá? Eu gostaria que tu começasse me contando o que te levou a procurar o HIIT12. Eu procurei o HIIT12 no primeiro momento porque eu nunca fui aquela pessoa que gostava de academia. Então, assim, principalmente o fato de me deslocar de casa, né? Eu nunca gostei de ter que ir para algum lugar, principalmente aqui no Hamburgo é muito calor, então, assim, eu tinha que enfrentar realmente longas caminhadas porque eu não tenho academia perto de casa, nunca tive. Então, o HIIT12 apareceu como uma oportunidade para fazer exercício em casa, né, na comodidade de casa. E, na verdade, ele super casou com esse ano de 2020, em que a gente esteve em casa devido à pandemia, então a gente viveu um ano pandêmico, e tudo se deslocou para o home office, ou se deslocou mesmo para as casas, né? Então, ele veio exatamente para acrescentar numa rotina que eu já estava fazendo em casa desde março. Então, de março a novembro, eu estive em casa. Né? Então, o HIIT12 foi perfeito, principalmente para esse período, em que agora, na verdade, as pessoas vêm se deslocando para suas casas como uma nova prática, né? Então, acho que a 2020 veio como uma nova forma de ver o trabalho e de ver o ambiente casa, né? Não só como um lugar que normalmente a gente vinha para dormir durante a semana, né? Não só como um dormitório, mas também um lugar de fazer outras atividades e, por que não, esporte. E se tu pudesse, Carla, resumir, tá? O HIIT12 em uma frase, o que tu diria? Eu diria que o HIIT12 é praticidade e rapidez. Normalmente a gente acaba desistindo da academia porque são longos, né, longos períodos assim que a gente passa naquele espaço, que normalmente não é um espaço que a gente gosta, né, confortável como a nossa casa. A gente não se sente à vontade, muitas pessoas, e eu posso me colocar nesse lugar, se sentem envergonhadas, né, de frequentar o ambiente academia. Então o HIIT12, ele vem para descontrair, para quebrar essa ideia de que exercício só pode ser feito dentro da academia. Na verdade, o exercício pode ser feito em qualquer lugar. E o HIIT12, com os exercícios super práticos e fáceis e didáticos, eles proporcionam essa atividade física de forma lúdica, prática e rápida, que era o que eu queria. Olha, que bacana. E assim, me conta um pouquinho, então, Carla, de como que era a tua vida antes, né, de tu conhecer o HIIT12, tá? Como que era a tua rotina, assim? Me conta um pouquinho. Eu sempre fui de acessar o Instagram para pesquisar conteúdo. Então, eu gosto de seguir, né, pessoas que me proporcionam conteúdo e experiências dentro da internet. E aí, né, conhecendo já te conhecendo, Cris, e aí tendo acesso ao HIIT12 e confiando no teu trabalho, sabendo que, né, tu tem experiência e também estudo, né, dentro da área. Eu sempre penso que os profissionais da educação física são essenciais e o estudo dentro da educação física em ambas, né, para poder pensar assim áreas, né, mas principalmente a educação física, ela é essencial, que precisa de um preparo mesmo, né. Então eu cheguei até o HIIT12 porque eu pesquisava exercícios soltos e um dia eu vi o Cris pulando corda e eu pensei, eu gosto de pular corda, né, e poxa, realmente corda pode ser um aliado meu, né, para perda de peso. E aí eu pensei, vou começar a pular corda. Então, na verdade, eu vi o Cris pulando corda, fiquei com vontade de pular corda também, vi que era uma possibilidade, né? E aí eu fui pesquisando dentro do Instagram quais eram as outras possibilidades. E aí eu vi que ficou um gostinho de quero mais. Então, o que eu acabava fazendo? Eu acabava acessando vídeos que tu postava esporadicamente, e essa era as ideias que eu tinha para fazer exercício, né? Eu não tinha ideias, então eu via ali na plataforma do Instagram, né, um espaço que eu podia tirar ideias para fazer exercício. E aí, vendo os teus vídeos pulando corda, eu mostrei pra mãe e a gente começou a pular corda juntas, né? E aí, a partir disso, então, eu comecei, poxa, dá pra fazer em casa, né, vários exercícios. Então, eu pesquisava ali no HIIT12, foi assim que eu cheguei ao HIIT12. Então, o HIIT12, ele é flexível, né, e ele te dá um momento pro corpo descansar, né? Quando o corpo descansa, eu acho que a gente rende muito mais. E aí entra a nossa parte,
de também ter a constância de fazer bem certinho, né? Ainda que ele te dê essa flexibilidade, mas de dar o descanso do teu corpo, e aí, né, depois desse primeiro momento que tem as pausas, né? Um dia sim, um dia não, de poder voltar, e de ter essa constância de poder voltar para fazer bem certinho, né, o programa. Mas eu percebo que antes do HIIT 12 eu não era tão disposta, né? E ele, com certeza, ele dá uma disposição para a pessoa, né? Porque é aquela coisa, a gente fica suado, termina o HIIT 12, a gente fica suado, né? A gente vê que o nosso corpo realmente trabalhou. E trabalhou, aqui se eu puder acrescentar, depois do exercício, né? A gente fica suando depois do exercício e a gente fica cansado mesmo. A gente percebe que o nosso corpo ele continua em movimento sem estar de fato, né, fazendo um exercício físico propriamente dito, né? E como foi, Carla, já que tu tocou nesse assunto, de trazer a tua mãe também, né? Sabendo que a tua mãe, eu não vou citar a idade, mas ela é um pouco mais velha, né? Numa faixa etária mais acima. Como foi para ela também? A mãe via em mim motivação, porque ela queria fazer também. Então, assim, ela olhava, né, as tuas explicações, e durante toda a explicação, tu fica motivando, né, Cris, tu consegue, é isso aí, só mais um pouquinho. Esse só mais um pouquinho é essencial para quem está fazendo atividade física, principalmente para quem está começando, porque a gente não acha, a gente acha isso é muito fácil. Mas quando tu vai fazer, tu vê que não é brincadeira. Então, assim, poxa, né, nossa, eu olhava pro Cris, ele não tá nem parecendo tão cansado assim, né, e eu tô desesperada. Então, a mãe, ela não fazia todo o treino, né, todo ali diário, ela fazia o que ela conseguia, né, na medida do possível, mas depois ela foi pegando também comigo, né, essa constância e já foi conseguindo ter um pouco mais de resistência, e eu me incluo nessa. Por quê? Porque eu sou nova, me considero nova, e eu fiquei muito cansada, e eu fiquei, principalmente na primeira semana, eu não conseguia terminar assim mesmo, né, fazer bem certinho, daqui a pouco faltava umas 3 repetições por exercício, porque eu ficava cansada. É extremamente normal isso também, né? A gente vem no estado de sedentarismo, é tranquilo, né? Sim. Isso a gente vai adaptando. Carla, tu tocou em outro ponto que me chamou a atenção, né? E eu vou pedir que tu fale um pouquinho mais. Né? Tu falou a respeito das formações, né? Realmente, né? Eu busco muito aliar a minha formação em educação física e as pós-graduações que eu tenho, né, para transformar isso em um programa que realmente tenha efeito na vida das pessoas. Tu acha que eu consegui alcançar isso? Com certeza. O teu trabalho, ele dá segurança. Então, assim, a gente vê que tem sustentação, né? Não é algo sólido. E isso, com certeza, dá segurança, porque a gente está mexendo com o corpo, né? E é algo muito particular. E quando a gente vai fazer um exercício, a gente tem que fazer bem certinho aquele exercício. Para quem não é da área, para quem principalmente não tem consciência corporal, né? Pode se machucar. Então, o teu programa, o HIIT 12, ele dá segurança para que a gente, né, consiga fazer o exercício, e como é muito didático, é muito difícil que faça o exercício errado, porque realmente é muito explicado e tem várias alternativas de fazer o mesmo exercício. Eu acho que isso é outra coisa bem legal. Tu pode fazer um exercício de várias formas. Poxa, vamos adaptar esse exercício para que, né, possa ser feito de outra forma. Porque o que acontece? Às vezes a gente desiste. Poxa, eu não consigo fazer igual o Cris, né? Então eu vou desistir. Mas então, até o fato de fazer agachamento de outras formas, né? Poxa, finge que tá sentando numa cadeira, ou outras possibilidades, sofá. Então, assim, para poder pensar o exercício, né, não de forma engessada. Eu acho que o exercício, e o próprio HIIT 12 pensa dentro da casa e não pensa um exercício de forma engessada. Tanto a maneira de fazer o próprio exercício, como o espaço, né? Então, isso é muito legal e que o HIIT 12 proporciona. E se tu me pudesse contar agora o que foi que tu mais gostou no programa? Que é o mais... Ai, o tempo, com certeza. São 12! O tempo, eu acho que o tempo, eu consegui aproveitar melhor o meu tempo, e eu não desistia porque eu pensava, não é nem uma hora, né? Não é nem uma hora, que normalmente a academia a gente demora mais tempo. Não é nem uma hora, é muito pouco. Então dá para fazer. Então o tempo, eu acho que o tempo que motiva também. Poxa, né? Eu sei que eu estou aproveitando o tempo. É menos tempo, mas é realmente um tempo. A gente faz o exercício de forma constante, assim, a gente aproveita aquele tempo, né? Então isso sim, com certeza, foi o que me motivou, o tempo de exercício. E foi fácil de adaptar o programa à tua rotina
diária, né, à tua profissão, ao teu estudo? Sim, então, né, para quem está me ouvindo, eu sou prof e todo mundo sabe que vida de professor é uma coisa, assim, bem complicada, né? Ainda que eu ame muito, muito, e o Cris também, né, dentro dessa área da licenciatura, a gente ama, né, mas a gente não deixa de ser profissional. E sendo profissional, a gente tem muitas outras atividades além, né, da sala de aula, né? A gente não dá só aula, né? Eu também trabalho só da aula, né? Então, assim, a gente tem muita atividade extra classe. Então, o HIIT 12, devido ao tempo, né, como eu já vinha falando, ele conseguiu, foi uma possibilidade para adaptar, né, entre as minhas manhãs ou as minhas tardes, ou no final da tarde, antes da faculdade, né, então eu tentava sempre jogar entre um período, né, entre um turno e outro, ou no final, né, da minha rotina de trabalho propriamente dita. Então, como eu estava em home office também, claro, foi um facilitador, né, porque eu já estava em casa, então eu podia aproveitar um intervalo e outro para fazer, porque é um HIIT 12, né? Então é um tempo ótimo que a gente pode aproveitar para poder fazer o exercício físico. Mas aí tu me deixou curioso, cara, assim, para saber, né, quais foram os teus resultados em peso, em medida, e também, não só isso, em outros aspectos da tua vida. O que tu tem a me dizer sobre isso? Do resultado. Todo exercício físico, né, e aqui em casa a gente conversa muito sobre isso, ele precisa estar aliado a uma boa alimentação. Então, eu me motivava a comer melhor, porque se eu estava fazendo exercício físico, eu tinha que valorizar o meu esforço, né? Poxa, foi sofrido, né? Então eu preciso comer melhor, porque daí não adianta, eu fiz aquilo ali por nada, né? Então, assim, eu queria poder ajudar o meu corpo para perder peso. Então, eu melhorei minha alimentação, principalmente no período que eu fiquei constante fazendo exercício físico, e, obviamente, melhorei minha disposição, né? Nos estudos também, minha concentração, né? Isso tudo faz muita diferença, ainda mais que a gente se sente com o dever cumprido. A gente faz aqueles 12 minutos assim, e a gente se sente motivado durante aqueles 12 minutos, então depois que a gente faz, a gente se sente, assim, num dever cumprido, sabe? Então a gente tem vontade de mudar a rotina. Né, isso é muito importante, né? Não é só o exercício, não é só a alimentação, é a rotina, é o querer viver melhor e ajudar o corpo, né? Então, o exercício alinhado também à atividade física, né? E que foi me dando essa motivação também para nos outros aspectos da minha vida, né? Então, me ajudou muito também nessas outras questões. E, Carla, tu sentiu diferença em medidas, roupas, peso? Sim. Sim. Eu sempre busco resultado rápido, né? Então, assim, a gente acaba ficando, às vezes, desmotivado porque não vê aquele resultado, né? Mas, com certeza, eu posso dizer que eu acho que 1 quilo ali eu perdi, principalmente na roupa, na calça, né? A primeira coisa que eu percebo a diferença é embaixo, assim, da coxa, né? Que aí eu perdi, eu acho que massa gorda, não sei como é que se diz. Eu sei que eu massa. perdi e eu acho que eu desinchei também, né? Esse tempo todo eu percebi que o corpo ele retém muito líquido. O exercício físico ajuda a gente a não reter tanto líquido e ficar desinchado, né? Eu acho que isso também foi um outro ganho que eu tive. Já fazendo um gancho com isso, o que mais te marcou no programa? O que mais me marcou foi eu perceber que eu não tinha um corpo tão atlético quanto eu achava que eu tinha. Né? Eu achava que tudo ia ser muito fácil, porque, né, eu sou nova, mas na verdade eu pude perceber que depois do HIIT 12 eu tive mais consciência corporal e que eu não era tão atlética assim, né? Que eu precisava assim do exercício físico e precisava mudar muitos hábitos, porque coisas que pareciam fáceis, até o alongamento não era tão fácil assim. E essa que foi que eu percebi, assim, o maior choque foi que realmente eu preciso disso. Isso é importante para mim, isso vai fazer bem pro meu corpo, porque meu corpo não está quanto eu achava que ele estava. Não está tão bem quanto eu achava que ele estava. Que legal saber disso. Até a questão do próprio alongamento que tu comentou, né? Então, a gente trabalha, né, com o aquecimento, com os treinos, com o alongamento. Isso é importante para um exercício físico, né? A gente não entra, né, logo, assim, de seco, digamos assim, né, no exercício. Nós temos toda uma metodologia por trás disso, né? E aí eu queria já te fazer outra pergunta.
que, né, todo bônus tem um ônus, né, Carla? E aí eu queria saber de ti, quais são ou quais foram as maiores dificuldades que tu encontrou ao longo do programa? A dor, eu ficava com o corpo muito dolorido depois da atividade física, né? Então, assim, com certeza, o meu corpo sentia, porque eu via que meu corpo, ele acabava trabalhando depois que o exercício terminava, né? Ele continuava, realmente, o exercício propriamente dito, o meu corpo continuava, acho que perdendo, né? E aí, no dia seguinte, eu sentia dor, e por isso que as pausas foram tão importantes, para o meu corpo se recuperar, porque eu sentia muita dor e eu achava que era bobagem assim no início, mas realmente dor principalmente nas pernas e nos braços, né? Eu achava que, nossa, mas eu nem faço tanto exercício de braço assim, mas realmente sentia dor nos braços e nas pernas. E para subir escada, eu sentia dor para subir. E, Carla, se tu pudesse me resumir, assim, como que é a tua vida hoje, depois do programa? Quando eu não faço exercício, eu sinto falta e eu lembro que eu já fui melhor, né? Eu já fui mais ativa, eu já fui mais disposta, né? Então, assim, poder pensar o HIIT12 como realmente um aliado para a qualidade de vida, né? Então, enquanto a gente faz exercício físico, um exercício físico prazeroso, porque não é aquele exercício físico limitador, né? A gente se sente mais disposto, a gente tem mais, essa é a palavra, a gente tem mais consciência corporal. Eu entendo mais o meu corpo, né? E todos esses exercícios fizeram eu me dar conta de várias partes do meu corpo que daqui a pouco eu não dava muita atenção, e daí eu comecei a sentir dor, então eu percebi que ela estava lá, né, e que trabalhava outras partes do meu corpo, porque a gente vai fazendo exercício e a gente vai confiando, né, no profissional e no próprio programa, então a gente entende que aquilo ali é bom, né, e sabe que é bom, então o ônus, né, essa consequência, a dor, a gente sabe que faz parte, então às vezes eu sentia dor em partes do corpo que eu pensava, poxa vida, né, trabalhou também essa parte do corpo, porque se eu tô sentindo dor, quer dizer que, né, ali teve um esforço. Então, eu acho que foi isso, assim, para poder ver que o meu corpo dava conta, mas às vezes ele não dava conta e que eu precisava também do meu esforço, né, mas que depois da dor, né, eu tava sempre mais forte e eu tava mais disposta e aos poucos eu fui conseguindo essa resistência que meu corpo, né, foi adquirindo depois de fazer os exercícios, né, e um dia após o outro, né, sempre um passinho atrás do outro. Carla, 3 palavras e 3 benefícios do HIIT12. 3 palavras, perda de peso, posso fazer uma só? Perda de peso uma só? 3 palavras, praticidade e eu acho que didática. Com certeza, o HIIT12 é didático. Ele é um programa que todo mundo consegue fazer, porque ele é muito explicadinho e ele dá uma motivação para quem faz, então com certeza é um programa muito didático. E, Carla, tu recomendaria o HIIT12 para as pessoas que tu conhece e principalmente para as pessoas que tu nunca viu? Com certeza eu recomendaria o HIIT12, com certeza, porque é um programa muito bem estruturado, são exercícios pensados, né? Não é impossível de fazer, todo mundo consegue fazer, dá para adaptar. Ele é um programa que as pessoas conseguem fazer de casa, ele é prático, ele é muito prático, muito didático, então não tem a desculpa de que não tem tempo, não tem desculpa que tem vergonha, não tem desculpa que não sabe fazer. Então, com certeza eu recomendaria o programa HIIT12. Perfeito, Carla. Tu tem mais alguma coisa que eu deixei de comentar e que tu gostaria de falar agora sobre o HIIT12? Eu queria dar na verdade, uma sugestão, mas assim, potencializar essa tua conversa. Então, assim, sempre, né, a gente não terminou o exercício, está entre um exercício e outro, e tu sempre dizendo, não senta, continua caminhando, não toma muita água, né? Isso, assim, não toma muita água, porque a gente tem aquela mania de parar, meu Deus, vou sentar, vou tomar uma água, e realmente enjoa, né? Então, não toma muita água, fica em movimento, sempre conversando, porque essa questão do tempo, né? A gente fica sempre preocupado com o tempo ali, tu não precisa te preocupar com nada, né? Tem o tempo, tem a orientação, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Eu vou te chamar, isso é muito legal. Pode ir, eu vou te chamar. Isso é muito legal, porque a gente se sente conectada, a gente realmente se sente assistido,
né, quando a gente faz o programa HIIT 12 e tem toda essa assistência. Carla, da minha parte é isso. Eu quero te agradecer imensamente pelo nosso bate-papo de hoje, tá? Eu que quero agradecer, porque realmente eu fiquei muito feliz de me sentir ativa e fazendo uma atividade física dentro de casa, sem ter que sair, podendo adaptar o meu tempo, né? E eu desejo que eu consiga continuar e ser mais constante. Porque as ferramentas estão ali. Perfeito, Carla. Muito obrigado. Um grande abraço para ti, tá? Fique bem. Tá bom, obrigada.